Então, teve situações eu já tive namorado muito ciumento, que acabou me agredindo, né? É sério? Não, peraí, é É, é. sério. Eu já estive várias vezes, literalmente, no fundo do poço. Então eu sei muito bem o que é você se sentir sozinho, triste e principalmente perdido. Eu sou Bruno Ariel e esse é o podcast Superação Sem Filtro. Aqui nós trazemos histórias de dor, luta, mas principalmente histórias de superação, contadas de uma forma autêntica e transformadora. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento, mas de uma coisa eu sei. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e principalmente compartilha. E fica com a gente até o final, porque com certeza você será outra pessoa depois de ouvir e ver a história que nós vamos trazer hoje aqui. A minha convidada de hoje é muito especial. Acho que superação é praticamente o que define essa mulher. Olha só. Hoje nós teremos a honra de receber Marcela Troiano, jornalista, comunicadora e empresária, filha da apresentadora Claudete Troiano, e ela seguiu os passos da mãe na comunicação e hoje atua como produtora e repórter do pod Saúde com Claudete Troiano no YouTube e Spotify, além de ser figurinista e até empresária da mãe. Marcela enfrentou desafios com a bulimia e relacionamentos abusivos, mas com coragem e determinação superou essas adversidades. Hoje, usa sua voz para inspirar e ajudar outras pessoas. Marcela hoje é casada com Juliano Ribeiro e mãe da Clau Troiano, essa fofura linda, maravilhosa. Ela segue firme em sua missão de levar mensagens de superação e apoio por meio da comunicação. Minha linda amiga Olá, Marcelinha que prazer estar Troiano. aqui, né? Bruno é um querido, tenho muito orgulho dele. Sempre estivemos juntos, somos como irmãos. Exato, Então é exato. muito legal estar aqui, você fazendo novamente um trabalho magnífico aí, maravilhoso, que eu acho que isso também ajuda, né, o próximo, como tantos outros trabalhos que você tem aí. E eu tenho muito orgulho de você, viu? Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa conversar e ajudar algumas pessoas. Exato, exato. Bom, a gente não vai ficar aqui rasgando o véu, porque senão na nossa amizade a gente vai ficar um rasgando o véu do outro aqui, É, a gente vai ficar rasgando um véu do outro, não vai dar certo, porque a é, nossa história de amor aqui é incrível. eterna. Amiga, Marcelinha, vamos lá. Primeira Uhum, coisa que eu queria perguntar. uhum, Você é filha de uma das maiores, se não uma das maiores comunicadoras uhum. da televisão brasileira, a Claudete Troiano. Claudete, um beijo pra você, sua linda, maravilhosa. É, você sentiu, como que era ser a filha da Claudete, assim? Porque as crianças geralmente têm a adolescência, aquela fase tranquila. Agora, você ser filha de uma pessoa pública na televisão, como é que era isso? Tinha algum peso pra você? Então, é que eu acho que eu fui criada. A minha mãe, tipo, ela nunca se considerou, eu sou uma artista, então, nós andamos com segurança, ou nós temos que esnobar os outros, ou ser mais que alguém. Ela sempre foi muito humilde. E então, ela vai na feira, ela vai no supermercado, ela faz. Ela sempre fez tudo, né? Por mais que tiveram momentos que tinha mais assédio e tudo mais, ela sempre atendeu todo mundo, sempre foi muito legal, tratou todo mundo muito bem, desde faxineira até o superintendente. E eu nasci no meio, então, assim, eu ficava nos bastidores. Então, para mim, aquilo era tipo minha vida. Então, eu não acho que eu não observei muito esse negócio. Ai, sou Era normal filha pra de você. uma famosa. O Entendi. que mais me impressionava, às vezes, era assim: eu gostava de um cantor ou gostava de um ator. E às vezes eles estavam na minha frente, assim. Aí eu falava, nossa!
tal pessoa tá na minha frente. Mas eu não parava para pensar que a minha mãe, às vezes, era isso para outra pessoa. Sim. Entendeu? Então foi uma coisa natural. Na época da sua infância, adolescência, acho que foi um dos grandes auges, né, da sua mãe. Como que era Isso. referente no seu colégio, as crianças que estavam ali? Como é que era essa relação que tinham com você? Então, eu acho que, assim, eu sofria muitas injustiças, porque, por exemplo, eu não podia ganhar um concurso, porque senão falava, é proteção, entendeu? Marmelada. É marmelada. E sendo que eu tenho meus talentos também. Então, tipo, eu ficava sempre a excluída, né? E quanto às crianças, tinha algumas que tinham inveja e ficavam zoando, tinha outras que gostavam e queriam estar junto. E na adolescência, acho que foi já mais normal, assim. As pessoas já me viam também como eu comecei a fazer programa de televisão também com 15 anos, as pessoas já me viam meio como do meio artístico também. E aí me consideravam, tipo, como uma artista, sabe, assim, Sim. também. E verdade, você começou a fazer na carreira artística mesmo, assim, como profissão, assim. Entrar na carreira artística com 15 anos, não foi? Isso. Como é que era essa fase, esse conciliamento? Você fez porque você gostava? Hoje você é uma grande comunicadora, mas naquela época, você já sabia já o que você queria fazer? Então, aí que foi que caiu minha ficha de quem era a minha mãe e da cobrança, assim, né? Por quê? Porque quando eu tinha 15 anos, eu fui apresentar um programa de artistas na TV Mais, do Grande ABCD. E a gente eu consegui entrevistar muitos artistas que nem davam entrevista pra ninguém, tipo Ivete Sangalo, Sem Maquiagem, Zezé de Camargo e Luciano, Fábio Júnior na casa dele. Então, assim, são grandes artistas que eu entrevistava porque são amigos da minha mãe. E Sim. aí eu comecei a ver que tinha uma certa cobrança. Mas ela não é igual a mãe. Mas ela tem que ser igual a mãe. Mas o jeito dela Isso é já diferente. com 15 anos? No Isso, começo? é. Tinha já essa cobrança toda? Isso, é. Aí que eu comecei a ver. Esse peso da minha mãe, será que eu quero isso? Será que eu não quero isso? Porque será que vai ficar minha vida inteira? Será que eu vou ser igual a ela? Então eu tinha várias dúvidas, que eu acho que também de fase você é meio insegura, e que me deixaram, acho que não avançar tanto. Eu poderia estar bem melhor na minha profissão. A minha carreira já devia estar consolidada, né? Mas eu fui e voltei várias vezes, né? Sim. E você, esse peso que você teve, que você sentiu, isso te influenciou muito, óbvio, positivamente, porque acredito que a sua mãe deve ser um ponto de referência para você, mas na questão da cobrança de você com você mesmo, isso gerou um peso para você? Gerou, porque eu falava assim, será que eu tô aqui mesmo por causa que eu quero ser como a minha mãe? Será que eu tô aqui pela minha mãe? Será que eu tô aqui, sempre vão me ver, né, assim, como eu tenho que ser igual a ela? Então eu queria sair dali e fazer outros tipos de coisas para poder me decidir. Então eu fui para TV Mais, e depois eu fui para Record Internacional, depois eu fui para Band. Aí da Band eu saí e fui trabalhar com eventos. Aí fui trabalhar com eventos. Tive uma assessoria de imprensa durante 10 anos, que aí eu trabalhei por trás, fazendo os artistas, Sim. fazendo as marcas, foi muito legal. E com um sócio meu, o Luciélio, e voltei para a TV. Aí voltei para a Gazeta. Aí voltei na Gazeta, por trás, como produtora do Mulheres, redatora do Mulheres, que foi um programa da minha mãe. De grande sucesso, grande sucesso. Que estava apresentando a Kátia, escolhi até por causa disso mesmo, porque tinha aquela fofoca da Kátia e da minha mãe, não sei o que. Eu falei assim, peraí, se é para eu entrar e eu puder escolher onde eu quero trabalhar no programa que a minha mãe e a minha tia Ione fizeram. E quero trabalhar com a Kátia para saber quem é ela de verdade, né? E para poder conhecê-la e ajudá-la também. E ela falou, e eu até fiquei muito feliz que um dos podcasts que ela falou que eu fui a melhor produtora dela e que eu trabalhava pra caramba e que foi ótimo me ter lá. Eu fiquei muito feliz. Ariana, né? Toda Ariana. Quem é do signo de Ares pra trabalhar, olha, pode ter certeza que vai dar certo, né, amiga? Gente, somos arianos. A gente se empenha. Arianos unidos, não é?
Amiga, agora uma outra coisa que eu queria falar contigo. Bom, beleza, tá na família, tá na genética troiano, gente. Porque a mãe, sempre linda, maravilhosa, você também e a sua filha, os mesmos traços, né? É. A sua mãe sempre foi muito comparada referente à beleza dela. Uhum. Você também, na sua adolescência, durante a sua juventude até hoje, Uhum. sempre muito bonita. Você sentia que tinha também uma cobrança, mesmo sendo mãe e filha, que eu falo do público, não de vocês, Uhum. das pessoas, da imprensa, uma questão de obrigação, parece, de você também ter que manter um padrão estético, ser bonita sempre. Não podia sair feia, não feia, né? Não é É. isso, mas não podia, não tô com tanta maquiagem. Ai, peraí, não, mas não, porque a Claudete Troiano, você também tem que estar. Tinha esse peso de estética referente. Então, tinha, e até pela parte da minha mãe, ela sempre falou, não vai sair de casa mal arrumada. E porque eu também, antes de ser apresentadora, fui modelo, também fiz comerciais e tudo mais. Só que o meu problema mesmo com a beleza e a aparência não veio nem do público, nem da mídia, nem nada de nada. Veio da minha família e da minha escola. Sério? É. Que interessante Foi isso. assim, as minhas professoras. Teve uma fase da minha vida, criança, eu vivia com a minha avó só me dava comida. Aí eu fiquei um pouquinho mais gordinha, mas criança, você entendeu? Criança. Então, meus tios me chamavam de gorda, de baleia, de não sei o quê. A gente tinha um sítio, eles viviam fazendo bullying comigo. Meus primos, não todos, mas alguns também, entendeu? Ficavam me xingando, me falando que eu era gorda, fazendo piadinha ridícula, besta. Aí, na minha escola, a professora me chamava de elefante, de A baleia. professora. Uhum. A A professora. professora. Isso com quantos anos, mais ou menos? Você lembra, assim? Uns 8, 9. Nossa, criança de tudo. E isso foi me marcando, assim, aí eu fui ficando com ódio do meu corpo, ódio de mim, porque que eu tinha que ser assim. E eu tinha uma compulsão, entendeu? Porque eu sou uma menina, já veio isso de mim, então eu sou hiperativa, desde criança, você viu a minha filha igualzinha, e eu sou ansiosa. E aí eu ficava muito com a minha avó e sozinha e tal. Eu acho que eu compensava muito na comida. E a minha família teve muito assim, Marcela, você tem que comer tudo, come tudo. Eles me recompensavam as coisas com comida. E isso foi péssimo, entendeu? E você sabe, antigamente as pessoas falavam, não, tem que comer o prato inteiro, essa menina não come. E não, a criança tem que comer o que ela tem que comer. Se ela tá com fome, ela come. Se ela não tá com fome, ela não come. É isso que eu faço com a Clau. A Clau, se eu não cuidar direito da minha filha, ela vai ser igualzinha, né? E aí, eu comecei dessa época a fazer regime. E a minha mãe me levava pra lá e pra cá em médico de regime, médico de regime, médico de regime, médico de regime. Isso já na Com adolescência. uns 8, 9. Com os 8 anos já, desde os 8 anos. Eu comecei Tá. a fazer a minha primeira dieta, minha mãe falou que ela fez comigo, com Sim. 9 meses. Nossa. Então, assim, eu sempre tive tendência para engordar. E sempre a minha mãe, querendo me ajudar, foi levando em médico. Só isso foi fazendo um negócio na minha cabeça. Até que um belo dia. Já é pra gente entrar nos assuntos? Vamos entrar já, bora, Até bora. que um belo dia eu estudava no Porto Seguro, que é uma grande escola. E eu já comecei a emagrecer, porque lá a gente tem muito esporte e tal, não sei o quê. Eu tinha 12 anos, mais ou menos, e uma melhor amiga, que hoje em dia é médica. E aí, eu tinha muito medo de engordar de novo. Eu já tinha emagrecido, né? Aí fui naquela escola lá que tinha me chamado de gorda, desfilei pra todo mundo. Olha! Que eu já tinha emagrecido saudavelmente. Isso, saudavelmente. só falar uma coisinha que assim, é muito importante a gente falar e abordar como que o bullying pode trazer questões na vida de uma pessoa que são imagináveis. Às vezes, uma brincadeira de mau gosto que eu faço para alguém, uma palavra que eu profiro para alguém, isso pode entrar na vida da pessoa e pode transformar a cabeça dela, Pois né, Marcela? os meus primos me amam, amo eles, não tenho juro de coração, não tenho nenhum rancor deles e nem dos meus tios. Porque para eles era uma brincadeira,
Na época não se comentava muito, né? Então os pais não policiavam os filhos, que faziam piadinhas pra mim, e eles mesmos faziam, você entendeu? Só que, querendo ou não, eles me fizeram muito mal. Porque a bulimia é uma doença que você tem que controlar, ela não tem cura, né? Então eu tô o tempo inteiro tentando me controlar. E eu posso ter recaídas, entendeu? Mesmo velha. Só que assim, eu tenho hoje em dia hábitos saudáveis, uma alimentação saudável e tento manter uma vida plena, né? Porque senão eu recaio e é um perrengue. Sim. Mas vamos lá pro início, como que Sim. começou. Eu tinha muito medo de então voltar a ser gorda e as pessoas me zoarem, Sim. né? E aí, mas só que eu tinha vontade de comer coisas gostosas, né? Aham. E às vezes tinha vontade de comer mais. A minha amiga chegou pra mim e fala assim: Marcelo, descobri uma coisa. Se a gente comer e vomitar, a gente não engorda. Bela amiga, né? Bela amiga, Não, que é não médica. Que é médica, hoje em dia ainda Não, mas continua com isso. teve uma época que era muito normal isso, inclusive. Não era? Teve uma época que era muito normal. Que vezes. artistas tiveram? Artistas faziam. A Lady Di. Sim, era dado como luxuoso até. Era fino, a mulher que fosse e vomitasse era algo. Katy né? Perry. Tem muitas artistas que tiveram, Sim. né? A bulimia. E aí eu falei, nossa, mas como que você faz? Geralmente as meninas põem o dedo na goela e passam mal. Tem umas que usam laxante, tem outras que ficam o dia inteiro fazendo ginástica. Tem vários jeitos de se manifestar. Tomam diurético. No meu caso, eu comia muito, bebia água e passava mal. Sim. Sempre foi assim. Acho que foi menos mal ainda por isso. Que quando você põe o dedo, por exemplo, para vomitar e tudo, você ainda começa a agredir seu corpo, né? Além do que você já está agredindo. E aí foi isso. Aí foi um caminho sem fim. Porque em picos de ansiedade, de tristeza, de solidão, de tudo, eu comia tudo que veio pela frente e passava mal. E aí perdia todos os nutrientes, sempre. Você não emagrece porque não é que você está ingerindo um número alto de calorias e você não vai tirar todas essas calorias do seu corpo, você só fica fraca, né? Então eu tive muitos problemas, assim, eu fiquei 10 anos bem mal, né? Você emagrece, mas você chegou a emagrecer muito, não? Como é que funciona? Não emagrece. Não emagrece. Você É ilusório. não tem o corpo. Só que assim, teve fases que eu passava mal 30 vezes no dia. Nossa. E eu não conseguia fazer as coisas. Fora o estômago, que deve acabar com o estômago, né? Isso, aí eu tive problema de gastrite, tive problema nos dentes, tive problemas psicológicos, né? E aí, isso daí acaba que, tipo, te deixa um vazio, né? E eu fui procurar ajuda com psiquiatras, fui procurar ajuda com psicólogo. E assim, te falo, eu tenho que estar com a mente equilibrada, tenho que estar bem, porque se eu entro numa crise, sabe, de estresse, nervosa, de ansiedade, eu acabo recaindo e, sabe, quando eu vejo eu tô comendo um monte de coisa e aí eu não vou querer ficar com aquilo e vou passar mal. Porque isso fica, sabe, pra sempre. Mas o pior de tudo foi para mim, foi que os psiquiatras me deram 15 remédios, porque eles dão um, aí depois eles têm que dar outro, aí o outro faz isso, que tem que dar outro, eu fiquei com 15 remédios. E aí eu decidi um dia, eu falei, não, eu não aguento mais essa vida, eu não sei, eu quero me internar, eu quero fazer alguma coisa. Aí Deus me deu uma luz e, tipo, eu comecei a frequentar igreja, comecei a frequentar coisas religiosas, assim, Espiritual. sabe? Procurar mais focar no espiritual. No espiritual. E aí eu falei assim, eu vou largar os remédios. Eu falei assim, eu vou largar os remédios. Primeira coisa que eu vou fazer é largar os remédios. E aí eu fui largando os remédios. Eu fui largar os 15 remédios, um por um. Nossa. Sozinha. Você tomava 15 remédios? 15 remédios. Tarja preta e tarja vermelha. 15 remédios são muita coisa. Muita. Aí eu fiquei...
cada remédio que eu tirei foi, assim, uma luta. Eu suava frio, assim, de torcer o meu lençol, sabe? Uma dor nas costas horrível, que eu dormia no chão para ver se não passava, de abstinência de remédio. Nossa, nervosismo, raiva. Mas eu larguei os 15. O último que eu consegui largar foi quando eu conheci meu marido, foi o Rivotril. Aham. E aí eu comecei a ver que eu tinha segurança em dormir com ele, assim, tá com alguém. Não E precisava do aí remédio. ele falou assim, tenta ir largando esse. E aí eu consegui largar, graças a Deus. Que bonitinho, pra dormir, Ele é meu pra dormir de Rivotril. conchinha. É. E nessa fase, teve algum momento que você se sentiu muito sozinha referente a isso? Porque acho que comigo já aconteceu problemas que assim, eu passei por coisas que às vezes, até por vergonha eu não queria, né? Falar com alguém, ou então pedir ajuda pra alguém, ou então recorrer a alguém para que me ajudasse. Então, muitas vezes eu sofri muito calado com algumas coisas. E acredito que, de repente, a questão da bulimia, às vezes não é todo mundo que entende, que vai saber porque eu acho que a primeira coisa quando você fala de alguma coisa sobre depressão, ou bulimia, ou alguma coisa, é que, você é o louco, você é taxado de uma pessoa não normal, não doida, então você não é bem vista. Teve algum momento que você passou sozinha, por uma fase muito ruim, sozinha? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, na realidade. Eu sou rodeada de gente, mas eu sempre fui muito sozinha, sabe, assim. Tenho os meus amigos, assim, mas em questão disso, é difícil a gente se abrir, né? E, assim, as pessoas que estiveram comigo, meus namorados, eles sabiam. Nenhum deles, até meu marido, nenhum deles compreende, nenhum deles aceita, nenhum deles quis me ajudar. Só teve um que foi muito bacana, que esteve comigo, que é meu amigo até hoje. Legal. Mas o resto, até meu marido, ele fala que isso é falta de vergonha na cara, que é não sei o quê. É engraçado como as pessoas não entendem É. o nosso problema, não entendem o problema de que é uma questão que não é frescura, é realmente uma questão, é uma condição. É uma questão química mesmo, Exato. é do corpo, é cerebral, é tudo. E igual assim, nesse caso de a infância, o bullying, isso influencia muito na projeção da nossa vida. Aham. Então é engraçado como as pessoas. Por isso que às vezes eu falo que às vezes eu tive que carregar muitas coisas sozinho, porque era difícil você encontrar alguém que tivesse uma empatia com você, né? Assim como deve ter alguém agora que tá assistindo isso que deve estar numa situação sozinha. Então a gente tá falando aqui, né, mas você não tá sozinha. Não tá sozinho, tamo com você. Aí, aliás, tem até um episódio lá do Pode Saúde com Claudete Troiano que a gente fala legal. sobre distúrbios alimentares. E eu acho que as meninas têm que ver, porque uma hora parece que não tem saída, sabe? Eu fui me consultar com o último grupo, que foi o que mais me ajudou, que foi o Gátida, que é maravilhoso. Tem grupo disso? Tem, mas é um Como grupo. funciona? É um grupo que as meninas não se reúnem. Tá. É um grupo de apoio que tem a psicóloga, né, que é a Valéria, que é maravilhosa, neurocientista, tudo. E aí eu chegava numa consulta e quando eu estava ou entrando ou saindo, eu via as meninas com anorexia. Aí é meio assustador, porque, tipo, as meninas, sabe, é tipo pele e osso. E a anorexia, a bulimia também pode chegar a matar, né? Mas a anorexia é muito, muito grave. Eu tava até lendo uma coisa e eu cheguei a conversar com uma menina que ela falou uma coisa que eu fiquei impressionado sobre a bulimia, que, por exemplo, às vezes a pessoa até tem, a bulimia é uma doença silenciosa até, porque às vezes a pessoa tem a bulimia e não sabe. Por exemplo, Sim. ela sentia muito dor de estômago, refluxo e nada conseguia parar no estômago dela. Achava que era problema gástrico, achava que tinha uma certa ansiedade, mas ela tava o cérebro dela ela precisava emagrecer, então automaticamente tudo que ela ingeria, o corpo dava sintomas. Isso acontece, depois de um tempo isso acontece. O corpo dava sintomas como se tivesse um problema de estômago e não era bulimia. E só depois de vários diagnósticos, vários exames, ela foi diagnosticada com bulimia. Então, assim, é uma doença também que às vezes a pessoa tem e não sabe que tem.
a bulimia. Pessoa que às vezes fala assim, vai tomar muito laxante, ou passa o dia inteiro, ai, comi, agora eu vou pra academia. E fica na academia, é um tipo É de uma bulimia manifestação. também, Manifestação de entendeu? bulimia, sim. Não precisa ser o fato de você passar mal. Laxantes, diuréticos, exercícios em excesso são parte da bulimia. E como que isso atrapalhava a sua rotina, o seu dia a dia? Tudo, né? Porque eu não conseguia trabalhar, eu não É. conseguia. Por exemplo, quando eu trabalhava, eu tinha crise, eu ficava no banheiro, passando mal. Aí eu não conseguia dormir direito, eu tinha anemia, eu me sentia fraca, eu ficava o dia inteiro nessa função, tipo, de passar mal e comer, gastava meu dinheiro com a comida, entendeu? Tipo, é, atrapalhou tudo na minha vida. Eu acho que, tipo, a primeira vez que eu tentei engravidar, que foi no meu primeiro casamento, eu não consegui, acho que também por causa disso. Entendi. Entendeu? Fiquei um ano. Porque você não tá saudável, Sim. né? Aí quando eu comecei. Aí quando eu larguei os remédios. Sim. E também comecei a. Sabe, com esse tratamento no gato, acho que foi muito legal. Acho que foi o que faltava pra eu tentar curar isso tudo do passado, né? E me aceitar como eu sou. Sim. Aí eu comecei a gostar dos alimentos, né? Aí eu comecei a ter blog de gastronomia, você lembra, né? E tudo mais. E o meu ex-marido era chefe de cozinha. Então a gente eu comecei a entender mais, sabe? E aí depois eu comecei a ir pro esporte mesmo, pra academia, mas de forma saudável, né? E ler muito sobre alimentação e nutrição e tudo mais. E daí eu comecei a cuidar do meu espírito e comecei a melhorar, né? Melhorar e comecei a fazer coisas legais, coisas para os outros, ajudar os outros, me ajudar, a me achar profissionalmente, né? Me encontrar como mulher, assim, e aí fui entrando no eixo. Sim. E qual que foi o start que deu? Porque às vezes a pessoa tá numa situação e não consegue se enxergar uma saída. Qual que foi o start que você deu? Não, peraí, eu preciso mudar. Eu preciso procurar uma ajuda. Quando foi? Você lembra? Foi que eu cheguei para os meus pais e falei assim, eu não consigo, eu preciso ser internada, né? Eu não sei o que eu vou fazer, E aí né? você procurou uma ajuda, eles te levaram por uma ajuda pro médico. Não, isso eu já estava 19 Ah, tá, anos você já tinha. Ah, na tá. psicóloga, já Ah, fui em tá. todos os psiquiatras, mas eu não queria mais psiquiatra, Então o primeiro passo foi falar pra alguém. Foi de repente falar pro seu pai e pra sua mãe, que olha, eu eu não preciso. conseguia mais, Tá. entendeu? Porque eles não sabiam como me ajudar também. Meu pai até leu muito, meu pai também fez psicóloga para me ajudar. E a minha mãe não entende muito assim, sabe? Então ela ficava meio perdida. Só que a minha mãe gosta de cozinhar, entendeu? E Sim. ela quer que você coma tudo. Só que ela não entende que isso às vezes fazia mal. Então, com o tempo, eu também fui me abrindo com ela. Falava assim, ai mãe, quando você pede pra eu comer tudo, eu fico me sentindo na obrigação de comer tudo e eu não, aí eu quero passar mal. Aí ela foi entendendo também. Só que ela não ia entender se eu não explicasse como que Exato, funciona, exato. né? Então acho que você se abrir e expor a sua fragilidade, acho que ajudou muito nesse processo. Então, Sim, é. Aí eu fui até o Ambulim, o que que é o bullying? Ambulim é do Hospital das Clínicas, é gratuito, Existe até hoje? Olha, existe. meninas, É, meninos, é, meninos e meninas. é um grupo, tipo uma clínica de recuperação. Eles aceitam tantas meninas por vez e tal. Mas eu cheguei lá e, tipo, não gostei do conceito. Porque não adianta você ficar num lugar se tratando se você não acredita nas coisas de lá. E lá tinha psiquiatra, não queria tomar remédio de novo. Aí eu achei o Gátida. Gátida. Gátida, grupo de apoio às Olha, eu vou pessoas com colocar depois as informações na descrição para quem quiser saber aí. isso, Muito legal saber disso, eu não sabia. muito. Ela já salvou muitas vidas. E lá eu comecei a. Aí eu falei assim: não, vou tentar aqui, última coisa, vou tentar. E lá que foi meus despertares, minha volta por cima, assim.
E você disse que a parte espiritual também te fez te dar esse up a Sim. sair dessa situação que você tava. Eu acho que tinha também um Sua, vazio, assim, sua mãe sabe? é muito religiosa, né? Sua família é A minha religiosa. mãe é religiosa, só que ela não frequenta. Meu Tá. pai é religioso, não frequenta. Mas as minhas avós eram muito religiosas. As duas benziam, as duas eram de igreja católica, né? E me ensinaram. Então, eu sou, assim, católica, mas eu fui budista. Eu acho que o budismo nessa época me ajudou muito, né? Mas eu voltei pro católico, eu fui pro espírita, eu fui para várias religiões para conhecer. Universalista, né? Porque eu queria, Tá. eu sou católica espiritualista, Sim. porque eu queria saber o que é que cada uma pode trazer e qual que tem épocas que eu acho que você precisa, sabe, de uma, tem épocas que você precisa de outra. Para mim é assim que funciona, mas a minha base é católica, Sim. entendeu? E no budismo, eles me ensinam muito sobre isso, né? Eles ensinam muito sobre o corpo, sobre uma paz interior, sobre a mente, sobre ter uma tranquilidade, né? Se concentrar em você, para você saber o que você quer realmente, E aí você né? descobriu que na verdade você tinha um vazio. Que isso foi Isso, preenchendo você. isso. Aí eu fui começando a fazer meditação, fazer yoga, a fazer os mantras, em reuniões e tudo mais. E acabei achando muito legal. Em contrapartida, Deus me levou para ajudar pessoas, né? Num grupo de ajuda também, de outra coisa. E eu fiquei um tempo. E aí eu acho que ajudando os outros, eu também comecei a me ajudar, né? E o que você hoje, com sabe, dando a volta por cima, apesar de ser um problema que você disse que ainda existe, que você tem que vigiar, né? É, Assim, não pode afrouxar, não relaxar, pode relaxar, né? Pra Marcela daquela época, porque assim como a Marcela daquela época que passava por isso, tem muitas meninas que agora, e meninos também, que estão passando por isso. Se você pudesse olhar para aquela menina com 15 anos, né? Vamos dizer assim. O que você falaria para ela? Eu ia falar assim que tá tudo bem, às vezes a gente não tá, né, naquele padrão, porque o meu corpo é de um jeito, o corpo dessa pessoa é desse jeito. Hoje em dia, por exemplo, eu tô tendo um nutricionista porque eu malho. Então eu quero ter um corpo definido, entendeu? Então eu sei que eu posso comer pão, entendeu? Então entender que eu posso fazer me alimentando, me nutrindo, que eu consigo ter aquele corpo que eu queria ter, mas é por causa de ser saudável. Não porque o meu tio quer ou porque a minha amiga quer, porque o que eles querem é me atazanar. Eles não querem, tipo. Porque quando eu emagreci, o meu pessoal da minha família começou a falar: ah, você tá muito magra, você tá esquelética, você tá horrível, você tá não sei o quê. Ou seja, você não vai agradar. Você não vai agradar a todos. Então, o que você tem que ter? Você tem que estar bem com você, né? Você tem que estar bem com você. Você não tem que estar bem com os outros. E para Marcela de 8 anos, o que você diria para ela? Porque assim como muitas meninas, tem muita criança também, né? Que se tiver alguma mamãe, algum papai ou até alguma criança assistindo também, o que você diria para ela? Porque você falar para uma criança de 8 anos que a pessoa usar de apelidos para isso, porque isso existe até hoje, infelizmente. O bullying, infelizmente, existe. Se você pudesse olhar para Marcelinha com 8 anos de idade, o que você falaria para ela agora? Você é muito fofa. Você é fofinha, simpática e muito legal. E aí você pode. Daqui a pouco você vai emagrecer. Você só fazer esporte, se alimentar bem, que você vai emagrecer. Então aproveita essa fase, seja feliz e alegre como você sempre foi e pronto. Ai, essa linda, maravilhosa. E, Má, é muito louco, porque as mulheres hoje, elas têm uma pressão, inclusive até em relacionamentos, né? Tem muitas mulheres que sofrem muito por uma questão. Eu já briguei até com homens que chamou a esposa de gorda na minha frente, na frente de várias Ah, pessoas. é.
Então, relacionamentos abusivos de pessoas que fazem isso é muito complicado também. Tem muita mulher que se compara. Essa questão da mulher, acho que tem uma comparação com o corpo das outras, né? Ah, sim, é. E a questão também de relacionamentos abusivos, de você ter que agradar a outra pessoa, mas na verdade você que tem que agradar a você mesmo, não é? Uhum, com certeza. Você tem que estar bem com você mesmo, né? Não dá pra ficar. Você tem que ser legal, eu acho que assim, num relacionamento você tem que abrir mão de algumas coisas, a pessoa também, que sejam coerentes, que sejam saudáveis. Mas não se, sabe, sujeitar ou se influenciar por comentários, né? Que denigrem a sua imagem, que sejam pejorativos, enfim. Sim. E essa questão de relacionamentos abusivos que as pessoas, que muitas mulheres acabam enfrentando, eu acho que contribui muito para desenvolver uma bulimia, uma anorexia e até outras doenças, né? Sim, porque tem homens que realmente são um Os lixo, machos né? escrotos, né? É, Os machos escrotos. Já teve algum relacionamento abusivo? já. Ixi, vários. Sério? Eu acho que até por causa dessa minha fraqueza emocional e sabe, essa confusão mental, eu me deixei é, relacionar com pessoas que não eram legais, né? Assim, não foram legais pra mim, pelo menos, E né? você sempre foi muito intensa nos seus relacionamentos, né? Você sempre É, foi muito como toda boa ariana, né? é. Mas você foi muito de se entregar, né? E você acha que algumas pessoas usaram essa sua entrega a favor delas? Porque Sim, tem sim. muita gente narcisista que usa a sua fragilidade. Então, a pessoa gosta tanto de mim que eu vou crescer pra cima dela. Então, teve situações eu já tive namorado muito ciumento, que acabou me agredindo, né? É sério, não, peraí, é É, sério. Já teve namorado que isso, por incrível que pareça, acho é, que, infelizmente, é um número muito bizarro, mas a cada 10 mulheres, 8 já foram agredidas no relacionamento. sim, é. É. Então, é que me estourou o tímpano, eu fui operar o ano passado, eu fiquei quase Amiga, eu não surda. sabia disso, não. Quem quer me fala agora que eu vou lá atrás. Amiga, eu não sabia disso, sério? Como assim? Ele era muito ciumento, né? E teve um dia que ele viajava, sabe? Aí, uma situação, a gente estava no carro sozinho, ele achou que eu olhei para alguém na rua, alguma coisa assim, e acabou me agredindo. E aí, lógico, a gente. Ainda eu fiquei, acho que um pouco, sabe? Acho que Porque demora pra acreditar, na verdade. Você tá com uma pra pessoa você que você cair na fala que real. você ama e a pessoa faz isso. Acho que eu acho que dá uma. Porque ele tinha, esse meu namorado, ele também fez coisas assim, sabe? Tudo que eu esperava. Então, assim, era um aniversário meu, então ele fechou o restaurante dele pra me fazer um jantar, sabe aquela surpresa de amor? Ele vivia fazendo essas coisas. Só que ao mesmo tempo que ele fazia essas coisas, ele fazia coisas ruins, né? Então ele me xingava, quando ele ficava com ciúmes, ele me batia. Entendeu? Eu não fiquei tanto tempo com ele, mas o tempo que eu fiquei foi muito ruim, né? Sim. Mas enfim, tive ele, tive outros que também eu acho que abusaram de mim, da minha condição financeira e profissional, Pra entendeu? querer vantagem. Querer vantagem, por interesse, né, que a gente diz. Mas eu sempre tive alguns problemas em relacionamento, porque eu sempre me achava. Eu sempre. É um processo, na verdade. Me achava. Na verdade, eu já me auto-boicotava, né? Eu me Isso. achava que eu não era suficiente pra ninguém. Eu me sentia uma insegurança que por mais que as pessoas falassem que eu era isso, aquilo outro, eu não me sentia autossuficiente nem pra mim, nem pra uma outra pessoa. Então eu acabava passando por situações de submissão até da pessoa é, xingar, humilhar, agredir. Mas por conta que eu não tinha uma estrutura minha e às vezes eu me sentia que não realmente. Eu sou o errado da história, A gente né? acaba se sentindo assim, Você né? já se sentiu assim também? De Sim. errada de errada Aham. da história? É horrível isso, né? É. Aí, às vezes eu fazia, sabe? Fazia situações pra acabar, entendeu? Com aquilo.
sabe? Não sei, eu acho que muito desse... Pra você ver, né? Quando eu consegui realmente, assim, entrar no eixo, que aí eu encontrei o meu marido, que a gente não estava muito bem na época, não, mas a gente se ajudou e hoje em dia a gente está bem. E ter minha filha e tudo, acho que as coisas se encaixaram. Por quê? Porque eu acho que aí eu já estava melhor, né, Sim. comigo. Já estava aceitando ser amada e já estava aceitando amar alguém, Aceitando né? ser amada, né? Que eu acho que isso é Né? que muita gente perde um pouco a pessoa às vezes está numa situação tão ali no fundo do poço mesmo, vou falar assim, que ela não acredita que ela precisa ser amada e É. que ela pode ser amada, mas primeiro ela tem que ser amada por ela. Acho que a partir do momento quando você começa a se auto-amar, a se cuidar, as coisas ao redor começam a acontecer, É, não é? E exatamente. hoje você é mãe, né? É. Como que é isso, Marcela mãe, agora? Depois de tudo que você... Pois Tanta, é. tanta essa história linda e de superação, como que é hoje ser mãe? Então, se eu soubesse que ser mãe era tão legal, tão bom, que né, que tivesse trazido tantas coisas boas assim pra mim, eu teria, ai, se Deus tivesse me concedido essa graça uns 20 anos atrás, acho que eu estaria muito bem agora, viu? Mas enfim, a Clau veio meio tarde, mas veio, isso que importa. E veio no momento que eu já estava, né, com uma cabeça melhor e tudo. Você sempre quis ser mãe? Sempre. 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 Eu achava quando era menor que eu ia casar com 24 anos, ia ter 2 filhos e ia ser isso. Aí chegou aos 24 nada. Eu acho que eu comecei a entrar desesperado, acho que até porque, por causa disso, eu pus na minha cabeça isso. Quando eu Você era colocou na criança. cabeça, tá. E aí acho que eu fui querendo qualquer um. Você entendeu? Não tinha muito. Porque engraçado como também é uma coisa muito louca. Eu acho muito injusto isso referente a mulher e homem. A mulher tem idade pra casar, ela é cobrada para quando ela tem que casar, a mulher é cobrada, na verdade, corpo, quando tem que casar, se vai ter filho, se não vai ter. É uma puta pressão. Como vocês conseguem viver com isso, mulherada? Pelo amor de Deus. Como vocês conseguem? Então, é isso exatamente. Como na minha família, meus tios são casados até hoje, minha mãe é casada há 42 anos, meus avós foram casados, então a gente tem uma família estruturada, de família, assim mesmo, né? Tem uma tradição, né? É uma tradição. E aí eu vi os meus primos casando. Aí os outros casando. Meu primo, que é da mesma idade que eu, que a gente vivia junto, casando e tendo filho. Eu falava, gente, eu, senhor. Aí até casei. Até casei e tal. Mas só que a gente tava. Quando eu casei, eu fui pra, sabe assim, melhorei. Foi o começo da minha recuperação aí. Sim. E meu marido piorou. Ele tinha alguns problemas também, psicológicos e tal. Então a gente não conseguiu ficar junto, né? Porque gosto muito dele, é meu amigo, foi uma pessoa muito especial. Só que não deu certo naquela época, né? E aí eu falei assim, ó, eu tenho 30 anos, melhor eu me separar antes que tenha problemas maiores, né? Porque eu me separando, talvez ele melhore. E parece que melhorou e foi uma boa ideia. Só que a gente não ficou juntos. E aí, acabou que eu teve essa fase que eu acabei casando, sabe? E eu depois me separei e quis ficar solteira. Eu achei que eu nem ia ficar mais com ninguém. Eu falei, quer saber? Eu vou viajar o mundo, não vou ter mais filho, não vou ter mais ninguém. Você desencanou, chegou a desencanar. Desencanei. Só que aí veio a pandemia e eu acabei conhecendo meu marido na pandemia. Olha que doideira. Que coisa de louco. E aí me apaixonei por ele e ele queria ter filha. Aí eu falei, será? Olha, Então, e você já tinha vamos desencanado já, né? Você já tava em outra vibe. Falei, talvez seja bom. Isso, tá vendo? As coisas de Deus são inexplicáveis, né? Parece que quando a gente quer, fica aquela coisa. E não foi acontece. a melhor coisa do mundo, né? Foi a melhor coisa do mundo. Ela é maravilhosa. Que linda. Um beijo, filha.
É muito, muito bom te ver como uma mãe, né? E todos falam que eu sou uma Você, hiper mãe. mãe Sou uma coruja, super não? mãe. Engraçado que quando eu vi foto sua grávida, eu falei, gente, ela tá com cara de mãe, de mamãe, foi muito emocionante. Agora você falou que de separação. Geralmente, dos seus relacionamentos, quem que separava? Você ou a pessoa que separava, que terminava? Eu. Você, né? É. Pelo seu gênio. É mais fácil pra você botar um fim, um ponto final nas coisas, assim? Ou Hoje, não? Como é que não, acho que funciona? na realidade foi meio a meio. Mas às vezes quando eu não queria mais, eu causava uma situação pra não terminar. Ah, entendi. Então era terrível. No trabalho, como que você é? Como que é a Marcela no dia a Eu dia no trabalho? eu sou Você é. muito. Eu sou dedicada. Bom, eu faço tudo. Minha mãe me põe pra fazer tudo. Você é Né? brava? Sou. Eu sou brava. Até o Hélio Silimão, beijo Hélio, nosso diretor maravilhoso, melhor diretor do Brasil. Muita honra, ele tá dirigindo a gente. E ele vira pra mim e fala, você é brava, né? Eu falei assim, eu sou meio brava. Não é que eu sou brava, eu sou correta, entendeu? Eu sou muito séria, assim, quando eu tô trabalhando. Então eu gosto das coisas certas. Eu não procrastino, entendeu? Então, assim, me deu tarefa, tá resolvida. Agora, só uma coisa em off, só uma fofoca nossa, assim. Mãe e filha, trabalhar mãe e filha. Como é que é trabalhar com a sua mamãe, com a Claudete? Fala pra mim. É, Como que tipo, é? muito legal, é uma honra, né? Só que a minha mãe, ela é muito exigente, né? É mãe e filha, Mas então... quem é mais? Você ou ela? Ou as duas são iguais? Porque. As duas são iguais, por isso que bate bastante, assim, né? Eu acho que eu copiei muito o jeito da minha mãe, inconscientemente, e a minha mãe também é muito correta, muito dedicada, né? E bem workaholic, é igual eu. É isso que eu ia falar, porque É. você é bem E eu consigo, workaholic. Você é bem e aí eu workaholic. consigo fazer tudo, assim, é difícil. De onde vem isso? Porque você faz tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, em tudo. Como é que você faz isso? Me Eu fala. cuido da Clara, a Clara não tem babá, ela só vai pra escolinha, né? Um período curto. E tô fazendo as coisas da minha mãe. Então, sou figurinista dela, sou empresária dela, sou repórter dela, eu sou produtora. Então, faço bastante coisa. Só que eu acho que eu sou organizada, entendeu? Então, assim, eu sou bem organizada. Então, eu consigo conciliar as minhas coisas, né? Então, assim, quando eu tô com a Clau, eu tô com a Clau. A Clau dormiu, eu vou lá e malho, trabalhando, fazendo as minhas coisas. Aí ela vai pra escola, eu marco tudo uma coisinha atrás da outra, aproveito bem meu tempo. Quando ela volta da escola, eu curto ela. Quando ela dorme, eu continuo trabalhando até umas 10, 11 horas, que aí eu tenho que dormir, porque ela acorda à noite e eu preciso cuidar dela. Acho que uma das vantagens e uma das coisas mais incríveis quando você está passando por um momento difícil, você tem uma história marcada por momentos difíceis, uma das coisas que a superação traz, acho que são coisas boas que refletem na sua vida. Por exemplo, no meu caso, as dificuldades que eu tive refletiram muito nas minhas questões de relacionamento com pessoas, profissional, e no seu caso, as suas superações, você acha não, né? Qual que você acha que é uma das qualidades que a superação, assim, deixa eu tentar reformular. Eu queria saber uma qualidade, um momento difícil que você passou, você superou esse momento, qual foi uma das qualidades que veio junto com a sua superação? Eu acho que toda superação te faz ser resiliente, né? Então, mais forte. Então, cada vez que você cai, você fica mais forte. Cada vez que você cai, você fica mais forte. E uma das coisas que até ouvi meu pai falar, esses dias fiquei até emocionada e gostei bastante, falou assim, a Marcela tem muita força de vontade. Quando ela quer, ela faz de verdade. Igual fumava, né? É verdade, é verdade. Fumávamos, Fumava aliás, feito né? Nossa. fumava feito doidinha, assim, quando eu saía. E aí eu descobri que eu tava grávida da minha filha, eu não pus mais um cigarro na minha boca. Da Entendeu? noite pro dia.
Foi uma decisão sua, Foi. não vou mais, é Senti isso. vontade, senti, né? Queria o cigarrinho, queria. Mas falei assim, mas eu não posso, gente. Não posso, é um bebezinho. Né? Então, assim, a Cláudia trouxe isso também, foi ótimo. Ah, Então, quando eu quero, eu faço. Igual, eu engordei um montão na gravidez dela. Aí eu falei assim, eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer tudo. pra mim será igual. Aí eu malhava todo dia, acordar, tipo, a minha filha pequenininha, eu pegava meia hora, eu tinha que malhar para meu aeróbicozinho. Comia salada e proteína e emagreci. É, que bacana, porque eu acho que toda superação ela traz com você, né? Várias, É. várias coisas boas que aí você vai agregando, né? Porque É, nossa vida é feita de histórias e de dificuldades e tudo que a gente passa vem pra agregar, eu acredito nisso. Então, sim. não sei o momento que você tá passando aí, que tá assistindo agora, mas fica tranquila que principalmente vai passar. não Vai, é? com certeza. Vai passar. A gente tem uma parte, um quadro, que chama Superei ou Tá Difícil. Então, assim, o que acontece? Eu vou falar algumas coisas aqui e aí você vai me responder se você Tá. já superou ou se tá difícil. O tá difícil é que ainda você tá na busca aí pra superar. Tá. Tá bom? Vamos lá? Marcela, dizer não sem se sentir culpada. Superei. Superou? É. Show. Lidar com as críticas sem levar a crítica pro coração. Superei. Superou? É. Olha que maravilha. É. Ir ao mercado e comprar só o que tá na lista e não comprar mais nada. Ah, isso tá difícil. Isso é bem difícil, né? Ainda mais que eu tenho uma bebê agora. Verdade, E quer né? tudo, vai pegando. Agora essa, vou pegar ela, quer ver? Porque eu conheço a peça. Admitir quando está errada. Tá difícil. A dona da razão. Linda. Sair de um grupo do WhatsApp de amigos sem se sentir culpada. Ah, superei fácil. Eu saio de todos, não me põe em grupo. Eu também me coloco no grupo, eu já Eu saio. saio. Eu também, porque eu sei que eu vou causar. Mas eu tive um tempo já que se eu saí, porque rola um climão às vezes. Você tá num grupo de WhatsApp, rola um climão. E Aí da você família, sai. pior Nossa, ainda. da família. Eu nem entro, porque eu tenho medo de mandar alguma coisa errada ali. Insegurança de ser mãe. Você teve insegurança de ser mãe? Não, Não. não tive, superei. Ok, então isso foi ótimo. Colocar o despertador cedo e levantar no primeiro toque. Isso é fácil pra mim. Eu superei, eu super adoro acordar. Comer sem se alimentar e sem se sentir culpa. Ah, ainda tá difícil, eu vou Tá difícil. dizer. É. Assim, Sim. ainda. Eu já melhorei muito, mas às vezes quando eu como algo muito engordativo, eu falo, ai meu Deus, será que vou segurar, entendeu? Tá difícil. Se amar e perceber que não precisa ser perfeita para as pessoas gostarem de você. Superei. Sua linda. E a última, ir ao shopping com a sua filha e não comprar absolutamente nada. Ó, tá difícil. Amiga, bom, eu queria que você Ai, que deixasse legal. uma última mensagem para quem está assistindo agora, para quem viu sua história, antes da gente finalizar. Queria muito que você deixasse uma mensagem, aproveitando, gente, as redes da Marcelinha tá aqui. Sigam ela no Instagram. Acompanhem o podcast dela também, que é maravilhoso, porque olha, essa daqui manja de entrevista, meu Deus do céu. Acompanhem. Eu queria que você desse uma mensagem para quem tá assistindo agora, para que pudesse ter uma injeção de motivação. Você também tá maravilhoso, viu? Adorei. Bom, meninas, eu vou falar com mais as meninas, mas eu sei que tem meninos nessa situação também. Eu tive amigos também com bulimia. Eu acho que assim, parece que tá tudo bem, né? Mas não está tudo bem. Então, assim, procura uma ajuda. Pegue uma pessoa de confiança, fale com ela. Procure um grupo de autoajuda. Tente se completar, entendeu? Tente se entender, porque é gostoso cuidar de você, é gostoso cuidar do seu corpo, é gostoso se alimentar bem. Então, assim, você tem o direito de sentir prazer, de poder comer à vontade, comer sem culpa, porque você é linda. Do seu jeito, você é linda, entendeu? Então,
procure o Gátida, assista lá o Pode Saúde com Claudete Strana, que a gente tem um episódio que eles vão te abrir a mente e vai em busca de ajuda, porque viver nessa situação é como se você fosse prisioneira. E você não merece, você merece ser livre. Sou maravilhosa. Obrigado, também. gente. Vocês não sabem como pra mim foi difícil, porque olha, a Marcela Troiano, ela é praticamente uma cria da televisão brasileira. Né? É essa daqui entrevistando, então imagina eu aqui do meu lado, sem experiência, Não, maravilhoso. entrevistando e falando, conversando com a Marcela. Só acho que a gente é amigo. É verdade. Muito obrigado. Mas você tá ótimo também. Adorei. O que você achou? Você gostou? Adorei O que você me acha? o tema, eu adorei o seu tema do podcast, adorei as brincadeiras no final. Que massa. E adorei você como um apresentador aí. Acha que tem futuro? Opa! Quem sabe um dia nós dois juntos aí. Nossa, já pensou? Dois arianos, meu Deus do céu. Gente, quero agradecer você que esteve com a gente até aqui. Se inscreve no canal, se inscreve, deixa salvo aí na sua plataforma de podcast, curta e principalmente compartilhe os episódios desse podcast, porque quanto mais a gente espalhar amor, espalhar mensagens de positividade, com certeza mais pessoas serão alcançadas. E o intuito do podcast é esse, é levar uma mensagem de amor, de esperança, de fé e de superação para as pessoas. Muito obrigado. Sigam também o projeto social @Torna Invisível, que é o meu projeto que aí há um longo tempo vem ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade. Continue conosco e muito obrigado por estar com a gente e ouvir até aqui, viu? Muito obrigado. Marcela, Obrigada. obrigado. Um beijo a todos. Beijo. Até a próxima.